Bom dia e sejam muito bem-vindos à cerimónia de assinatura do novo contrato de financiamento para o aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato. Trata-se de um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência que vai ser executado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e que agrega os 15 municípios da região. Para dar início a esta sessão, vai usar da palavra o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Hugo Hilário. Muito bom dia a todas e a todos. Senhora Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, Senhora Ministra da Presidência, Doutora Mariana Vieira da Silva, Senhora Ministra da Coesão Territorial, Professora Ana Brunhosa, Senhora Ministra da Agricultura, Doutora Maria do Céu Antunes, Senhor Secretário de Estado do Planeamento, Dr. Eduardo Pinheiro, Senhor Secretário de Estado da Agricultura, Dr. Gonçalo Rodrigues, Senhores Deputados eleitos pelo Distrito de Porto Alegre, Eduardo Alves e Ricardo Pinheiro, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal da nossa Comunidade Intermunicipal, Professor Albano, também, e em seu nome agradecer a toda a estrutura desta nossa comunidade, ao Secretário Executivo e a todos os técnicos e funcionários da nossa CIMA, Senhor Presidente, Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Crato, Senhores Presidentes, caros colegas, Presidentes das Câmaras Municipais, Senhores Vereadores, Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Senhor Diretor-Geral da DGADER, Senhor Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Senhora Diretora Regional do ICNF, Senhor Presidente da Estrutura de Missão do PRR, Senhor Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Senhora Presidente da União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Val do Peso, e nela também todos os restantes autarcas aqui presentes, Senhora Diretora do Centro de Emprego de Porto Alegre, Senhor Presidente da Associação de Habitantes e Residentes da Aldeia do Pisão, demais entidades, comunicação social, restantes convidados, bem-vindos hoje a esta cerimónia de assinatura do reforço do contrato do nosso Pisão. Depois desta missão sempre complexa daquele que é o primeiro a falar, de vos tentar cumprimentar a todos, permitam-me que, e na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, de lhe dizer que seja muito bem-vindo ao nosso Alto Alentejo. Quero cumprimentá-lo e, na sua pessoa, também a todos os membros do Governo aqui presentes, todas as organizações, instituições, associações públicas e privadas envolvidas neste nosso processo, neste importante processo para todos nós e também para o nosso país. Quando assinamos o contrato de financiamento através do PRR e também na presença do Sr. Primeiro-Ministro, ficamos todos conscientes que a construção do empreendimento de fins múltiplos do Crato, histórica aspiração dos alto-alentejanos, era nesse dia, ou a partir desse dia, irreversível. E que nesse dia estávamos também a assumir uma responsabilidade única. Uma sim, assumir a responsabilidade de um projeto que envolve todo um distrito, num investimento superior a 120 milhões de euros, e hoje reforçado em quase mais 20%, em mais 20 milhões de euros, é certamente um caso único. Todos tínhamos a noção do trabalho e das dificuldades que nos esperavam, quer pela grandeza do investimento, pela sua especificidade, pela sua complexidade, pela multiplicidade de valências e pelas áreas de intervenção que todos teríamos que mobilizar a partir daí. Tudo sob a responsabilidade de uma pequena estrutura orgânica como a da nossa comunidade intermunicipal. Pequena em meios, mas sempre grande em vontade
e com competência para abraçar este desafio e assim fazermos história. Era um sonho, e mais do que um sonho, era uma necessidade, era e é uma necessidade para o nosso território. Um sonho que, todos os dias, se torna, passo a passo, numa realidade. Nunca mais relembrar que a construção deste investimento vai permitir reforçar e garantir o abastecimento de água a 9 concelhos, mesmo nos períodos de seca prolongada, quando precisamos de construir respostas todos os dias para enfrentar o avanço das alterações climáticas. É um projeto que vai permitir regadio de cerca de 5.300 hectares, possibilitando a introdução de novas culturas mediterrânicas e novas formas de conduzir as tradicionais, aplicando técnicas de rega de precisão, bem como a criação de novas agroindústrias a partir das produções agrícolas e pecuárias. É um projeto cuja produção energética de bases renováveis é também ou será também capaz de satisfazer cerca de 60% dos consumos do Alto Alentejo. No seu conjunto, contribui decisivamente para o Objetivo Nacional da Neutralidade Carbónica, definido no roteiro para a neutralidade carbónica de 2050, aumentando assim a nossa soberania energética face às incertezas atuais e certamente com reflexo nos consumidores. Será também um recurso com potencial de aproveitamento turístico através da diversificação da oferta num território como o nosso, caracterizado pela riqueza ambiental, patrimonial e cultural. Será ainda um contributo para o reforço da investigação científica e da qualificação profissional no âmbito do ensino superior da região, aumentando assim os nossos níveis de investigação e desenvolvimento. Temos, em permanência, procurado desenvolver este projeto ouvindo e envolvendo todos, mobilizando o nosso Instituto Politécnico de Porto Alegre, as nossas associações empresariais do distrito, as associações do setor agrícola e até o GAL do nosso território. Temos procurado salvaguardar os direitos de todos, dos habitantes da aldeia do Pisão, dos proprietários e dos agricultores. Sabemos que esta obra vive no imaginário coletivo da nossa população, sendo há muito ansiada e reivindicada pelas forças vivas do nosso território e que estava, há mais de 60 anos, mergulhada entre avanços tímidos, sem sequência, alimentando muitas vezes frustrações e motivando a descrença de muitos face à sua viabilidade. E não nos enganemos, ainda há quem não queira e quem duvide do Pisão. São poucos, são muito poucos, são cada vez menos. São aqueles que muitas das vezes nos batem nas costas e aplaudem a decisão da construção, mas que no refúgio de argumentos inválidos e enviesados, todos os dias colocam entraves e obstáculos no caminho da concretização deste projeto. A esses poucos, muito poucos, respondemos-lhe com sentido de missão, com trabalho árduo e competente, com a defesa superior do interesse da causa pública, com o querer de um Alto Alentejo mais dinâmico, mais atrativo, mais competitivo, mais capaz. Estamos hoje a 13 de janeiro de 2024 e podemos garantir aos alto-alentejanos que estamos a superar com sucesso todas as etapas que são necessárias, como o exemplo de uma declaração de impacto ambiental aprovada para as diferentes componentes do projeto, com a empreitada das infraestruturas primárias já lançada, com um concurso público a decorrer e hoje com o reforço do valor do financiamento também aprovado. Que ninguém tenha dúvidas, porque vai haver Pisão. Só é possível assinalarmos hoje este momento, mais um passo importante
e determinante para a execução deste projeto, graças ao impulso do município do Crato, dos nossos deputados à Assembleia da República da atual e da anterior legislatura, do meu antecessor presidente da Comunidade Intermunicipal, mas também e sobretudo pela forma coesa como o Alto Alentejo e os seus autarcas, percebendo que é certamente mais aquilo que nos une do que propriamente aquilo que nos separa, que se comprometeram com este investimento, considerando-o vital para o nosso desenvolvimento. Foi essa união, foi essa unidade e unanimidade e essa genuína partilha de um desafio que é comum a todo o nosso território que fez, que faz toda a diferença neste processo. Provamos que conseguimos consensualizar prioridades, definir ambições e sermos o motor do desenvolvimento do nosso território, concretizando as aspirações do Alto Alentejo e das suas populações. E é e será certamente com este compromisso e com esta cooperação que teremos que enfrentar o futuro e os seus desafios. Quero agradecer ao Presidente da estrutura de missão do PRR, Dr. Fernando Alfaiate, pelo apoio para com o projeto naquilo que foram os compromissos assumidos por a nossa comunidade intermunicipal, junto não só da estrutura de missão, mas também da Comissão Europeia. Quero agradecer também ao Presidente da Comissão de Avaliação do PRR, Professor Pedro Dominguinhos, pelo interesse e permanente disponibilidade em acompanhar este nosso processo. Um agradecimento à APA, à DGADRE, à CCDR, ao ICNF, ao UNEC, que no âmbito das suas competências sempre demonstraram disponibilidade para a necessária e precisa articulação institucional, bem como agradecer também às equipas de projetistas contratadas. Quero ainda agradecer aos diversos ministérios e secretarias de Estado envolvidos, quer da atual, quer da anterior legislatura, começando pelo Ministério da Coesão Territorial, pelo Ministério da Agricultura, e aqui permitam-me um cumprimento pessoal e particular, quer à professora Ana Abrunhosa, quer à doutora Maria do São Antunes. Provavelmente foi a elas que nós mais chateamos ou que nós em permanência incomodamos, mas tenho que estender também os agradecimentos à Sra. Ministra da Presidência, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Ambiente, ao Secretário de Estado do Planeamento e a tantos outros cujo papel tem sido determinante neste nosso processo único. Senhora Ministra Ana Abrunhosa, e porque também tutela as autarquias locais e as CIMs, dizer-lhe que, apesar de tantas reuniões, de tantas viagens, de tantos telefonemas, de tantos problemas a resolver, de tantos pedidos de ajuda que lhe fazemos quase todos os dias, permita-me ainda que lhe peça mais um favor e que, em jeito de agradecimento sincero à sua pessoa pela gratidão que o Alto Alentejo lhe reconhece, que leve estes nossos agradecimentos aos senhores ministros do Governo aqui referidos. Um agradecimento a todos os que têm contribuído para que a barragem do Pisão seja em cada dia que passa uma realidade cada vez mais firme, agradecendo em especial e sem exceções a todos os meus colegas presidentes de Câmara por terem confiado no Presidente do Conselho Intermunicipal e na sua estrutura técnica e funcional, que também devo sublinhar, tem dado provas de um empenhamento indescedível e ultrapassado todas as expectativas na gestão deste projeto, cuja dimensão e responsabilidade são enormes e como nunca antes existiu no nosso território. Quero agradecer e sublinhar a vontade e o papel que o Governo teve neste processo,
a forma como sempre encarou este investimento, principalmente na pessoa do nosso Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que promoveu uma agenda de valorização e convergência do interior do país e que desde o início foi comprometido, entusiasta e decisivo, o mais decisivo de todos, para fazer nascer no nosso Alto Alentejo o mais avultado investimento público feito pelo Estado em décadas e o qual será certamente um forte impulso para fixarmos mais pessoas, para atrairmos mais empresas e contrariarmos a indesejada, mas real, espiral do despovoamento. Senhor Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, sendo provavelmente a minha última oportunidade que o tenho para fazer publicamente, permita-me que o saúde, que lhe agradeça toda a dedicação e o competente e precioso contributo que deu ao nosso país. Entre tantos outros exemplos, o país podia ter escolhido dar destino diferente às verbas do PRR. Mas o senhor decidiu dar vida à barragem do Pisão para assim também dar um choque de coesão territorial ao nosso Alto Alentejo. Obrigado por tudo, senhor Primeiro-Ministro. A barragem do Pisão, como projeto estruturante para o Alto Alentejo, vai criar novas oportunidades e ser marcantes para o nosso futuro coletivo. Acreditamos que será, por isso, profundamente disruptiva e indutora de crescimento. Em territórios como o nosso, tem de ser também o Estado, tem de ser o Estado, com o seu poder transformador, a criar as condições para que o investimento privado possa todos os dias florescer. Este investimento encontra-se no estado ou ponto de situação que o meu colega, presidente do município do Crato, irá de seguida apresentar e aproveitar também, nesta sequência, amigo Joaquim Diogo, para te agradecer. Tem sido, principalmente para nós os dois, tem sido duro, tem sido muito duro, uma partilha permanente de dores, mas ao mesmo tempo de alegrias, de conquistas, e aquilo que nós temos e que nós sabemos é que nada de importante, nada de impactante ou transformador, nada de diferenciador, como é o caso deste investimento, se faz sem muito trabalho, sem abnegação e sem sofrimento. Um abraço também especial para ti. Por fim, e bem para além de todas as dificuldades, permitam-me ainda que vos diga que me sinto, e aqui acredito, certamente, como todos os meus outros 14 colegas presidentes de Câmara, que me sinto um privilegiado por viver, partilhar e contribuir para aquilo que hoje, mais uma vez, testemunhamos como uma das mais importantes páginas da história do nosso Alto Alentejo, que alterará profundamente a nossa dinâmica de desenvolvimento e cujo processo nos dá um importante estímulo e uma importante mensagem a todos os cidadãos, a todas as entidades públicas e responsáveis políticos deste território. E esta mensagem é simples, é que vale a pena sempre lutar por aquilo que acreditamos. É que vale a pena lutar sempre pela nossa terra, pelas nossas gentes. É que vale a pena sempre lutar pelo nosso Alto Alentejo. Estou certo que vamos conseguir estar aqui novamente, ainda este ano, para dar início à obra. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores,
Convido agora toda a audiência a conhecer um dos maiores investimentos alguma vez realizados no Alto Alentejo. O empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato não é apenas a barragem do Pisão. É um investimento estruturante para o desenvolvimento de toda a região, que vai beneficiar diretamente 110 mil pessoas. Para apresentar este projeto, peço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Crato que tome a palavra Joaquim Diogo. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, na sua pessoa e abreviando os cumprimentos, cumprimento todos os membros do Governo e todas as entidades do Estado aqui representadas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, também na sua pessoa cumprimento todos os autarcas e demais convidados e cumprimento também todas as pessoas do meu concelho com um especial carinho pelas pessoas que aqui estão, do Pisão e do Monte da Velha, dando-vos até já um pedido de desculpas por esta mudança repentina. Gostávamos muito de estar, de facto, no Pisão, mas as condições climatéricas não permitiam que assim arriscássemos e estas iniciativas têm que ter a dignidade que merecem e acho que hoje é uma data muito importante e, portanto, agradeço a presença de todos. Vou dividir a minha apresentação em duas partes, uma mais técnica de colocar à vossa disposição o ponto de situação do aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, vulgarmente conhecido pela barragem do Pisão, e depois algumas notas sobre este percurso que temos feito em conjunto. O aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato. Se isto quiser colaborar comigo, tem que haver sempre aqui alguma coisa que nos desafie, que é para, não sei se é para ali, se é para aqui. À mão. Assim, com um Enter, é mais fácil. Já está. Podem passar para a outra página, já está a mudar. Aqui? Ok. O aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato tem 4 componentes principais. As estruturas primárias, a componente primária, secundária, uma parte fotovoltaica de aproveitamento energético e depois também uma uma adutora de abastecimento público de água que fará a ligação entre a barragem do Pisão e a ETA da Póvoa e Meadas. Queria dar-vos nota sobre o ponto de situação destas 4 componentes e dizer-vos que há uma componente que é subjacente também aqui, que tem a ver também com o aproveitamento turístico da região, que posteriormente será alvo de algum trabalho e necessário para também aproveitarmos de sobremaneira este aproveitamento hidráulico. Acho que isto não funciona.
Basicamente, a barragem terá uma altura de cerca de 54 metros de altura, será feita em aterro, criará uma área inundada de 726 hectares de área inundada, 116 milhões de hectómetros cúbicos de capacidade de armazenamento numa cota de 248, no seu nível pleno de armazenamento. Dizer-vos que foi publicado em Diário da República em 18 de agosto de 2023 e em 28 de agosto as infraestruturas com um concurso público já para as infraestruturas primárias com um valor base de 71 milhões de euros. Prevê-se a abertura das propostas para maio de 2024 e depois também tem aqui um processo legal de visto Tribunal de Contas e é expectável que teremos o auto de consignação até ao final deste ano. Tem uma duração de obra de cerca de 910 dias. As infraestruturas secundárias, portanto, têm também um sistema de elevatório de adução, um reservatório, digamos que gigante, de regularização, com, diria assim, comparativamente, mais de 10 campos de futebol, para terem uma noção da forma gigante que ele será. Tem 3 grandes blocos de rega, o bloco de rega do Crato, o maior de todos, o bloco de rega de Alter do Chão, e depois outro bloco de rega de Fronteira e Avis. Tem também depois toda uma rede viária de segurança, quer das infraestruturas primárias, quer das infraestruturas secundárias. Esta rede de rega beneficiará cerca de 5.500 hectares de regadio, terá cerca de, já descrito ali o número de hectares, portanto o maior bloco de rega é o de Alter do Chão e prevê-se uma duração da obra de cerca de 24 meses. Estamos neste momento num ponto de recap daquilo que foi a declaração de impacto ambiental positiva destas infraestruturas secundárias. Prevemos que até meados de abril, possamos ter, de facto, o recap concluído e todas as condições para depois, posteriormente, lançarmos concurso público com todas as notas, publicação no Jornal da União Europeia, todas estas regras necessárias. E é também hoje aqui esta assinatura, digamos assim, deste reforço, um importante impulso financeiro para que consigamos, de facto, lançar também esta obra. Central fotovoltaica é uma central fotovoltaica terrestre que decidimos dividir em 2 partes, uma de 77 megawatts e outra de 51 megawatts. Tem uma subestação localizada mesmo dentro da central fotovoltaica e fará uma ligação a cerca de 6 km daquilo que será a central fotovoltaica do Pisão. Esta central fotovoltaica não será uma concessão, um leilão, um concurso, e será realizada por quem ganhar esse concurso e quem ganhar esse leilão, sendo que depois existe uma componente fotovoltaica flutuante de cerca de 10 megawatts que fará a otimização de todos os consumos energéticos da infraestrutura de rega, da infraestrutura da barragem e da nova aldeia do Pisão. Portanto, estaremos também aqui num projeto, em termos energéticos, exemplar e, portanto, 100% de energia limpa e verde. A ligação de abastecimento público para o Alto Alentejo servirá 8 a 9 concelhos do Alto Alentejo, terá uma extensão de cerca de 25 km com ligação à ETA de Póvoa e Meadas. O estudo de impacto ambiental foi submetido a 21 de março de 2023, encontra-se em fase de pedido de elementos adicionais.
a obra terá uma duração sensivelmente de 12 meses. A nossa pretensão é que dentro do primeiro semestre deste ano esteja também concluído todo este processo da área ambiental, permitindo depois também publicação do concurso público no Jornal da União Europeia e podendo, de alguma forma, também iniciar a obra, esperamos nós, até ao fim do ano. Relativamente à nova aldeia, o processo, neste momento, está, digamos, numa fase de novo inquérito à população e num processo também de agilização de expropriações e indenizações à população toda. É muito importante que estas duas questões sejam muito bem realizadas e este é do nosso grande foco, porque não podemos repetir, eventualmente, erros que foram cometidos já em outros projetos, não fazermos bem esta parte para conceber a nova aldeia e termos todos os elementos e mecanismos à nossa disposição para que a nova aldeia corresponda àquilo que são as expectativas, àquilo que são as necessidades da população do Pisão e, paralelamente, à população do Monte da Velha. Será uma aldeia sensivelmente próxima do lugar do Monte da Velha, mas, e até por vontade dos moradores do Pisão, serão dois lugares, cada um com a sua identificação, sendo que a nossa pretensão é que os mesmos possam gozar dos serviços que vão ser instalados na nova aldeia do Pisão e criando assim uma sinergia entre as duas. Diria que a partir de hoje é também, de alguma forma, o meu principal compromisso neste projeto. É, de alguma forma, aqui que vou centrar toda a minha atenção. Este é, eventualmente, a parte mais importante deste projeto, de alguma forma, respeitar as pessoas, respeitar a sua identidade, respeitar as suas tradições, respeitar aquilo que são os seus sonhos para a nova aldeia. Até hoje temos tido um processo absolutamente tranquilo com as pessoas da aldeia do Pisão e elas merecem, de alguma forma, que a partir de hoje o meu foco seja absolutamente dedicado a esta componente. Hoje assinamos aqui um reforço, um novo contrato com cerca de mais de 21 milhões de euros. Não sei se será o último, mas sei que... Não sei se será o último, mas sei que estamos muito próximos daquilo que serão as necessidades deste projeto e também sei que na redação que ficou feita por este Governo, ficou também o compromisso que o Orçamento de Estado possa acomodar todas as necessidades que faltam para este projeto, em cerca de mais de 10 milhões de euros. E isto é um sinal que o Governo da República de Portugal dá aos territórios de baixa densidade, dá ao interior do país, e é um grande sinal de coesão que nós recebemos do Governo de Portugal. Queria deixar, e não podia deixar de aproveitar este momento para deixar aqui umas palavras, hoje, muito importantes, penso eu. Este momento representa mais que uma assinatura, representa o respeito, o maior compromisso que alguma vez um Governo de Portugal teve para com a região e o Distrito de Porto Alegre. António Costa, em pleno Covid, liderou o pensamento europeu com a criação de um mecanismo de refinanciamento da economia europeia, numa altura em que seria difícil dinamizar o espaço europeu do ponto de vista económico. Os países europeus tiveram a necessidade de aplicar os seus recursos financeiros no combate a uma pandemia. Houve uma necessidade enorme de financiar os sistemas de saúde no espaço europeu, deixar de fazer muitas coisas de importância vital para a Europa. António Costa conseguiu liderar a criação de um mecanismo de recuperação e resiliência a nível europeu. Sei desde o primeiro momento que um dos projetos que esteve na sua cabeça para ser inserido no plano português era a barragem do Pisão. Temos ouvido muitas histórias sobre a realização ou não desta obra. Melhor,
mesmo a Comissão Europeia não estaria disposta a aceitar este projeto. A sua resiliência, acompanhada de uma boa disposição face às adversidades, sim, eu também sou um otimista irritante. Uma vez mais, ganhou aquilo que era a visão burocrática das instituições europeias. E o Pisão era um dos projetos principais do plano português. A população do Alto Alentejo acreditou que é desta vez. Estamos a levar este projeto contra tudo e contra todos. Também do ponto de vista municipal, esta é uma obra de referência. É uma obra que contou com todos os presidentes de Câmara e, como todos sabem, do ponto de vista técnico da comunidade intermunicipal, exigiu uma dimensão e uma aquisição de competências acima da média. E acima daquilo que era, sem dúvida alguma, a nossa expectativa. Eu diria mesmo que este projeto, é o maior exemplo de como o poder local iniciou a sua descentralização. Atrevidamente, digo que este projeto é o maior exemplo do início da regionalização em Portugal. Foi necessário, em muito curto espaço de tempo, falamos de apenas 2 anos, direcionar o projeto de uma barragem, garantir o seu financiamento, garantir que somos capazes, em articulação com todas as regras europeias, defender o ambiente, proteger os habitats, aumentar a biodiversidade, mas no final do dia voltar a introduzir o sonho, a esperança de ver o Alentejo mais próprio, mais próspero, com mais gente e onde se possa criar valor acrescentado. É isto que é o Pisão. Eu diria mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, que é este um verdadeiro caso de estudo de agilidade com as instituições públicas que se organizaram e superaram os desafios da proteção do ambiente. Só para aqueles que nunca fizeram nada na vida é que não admitem que montar este projeto em 2 anos é uma enorme vitória e um grande exemplo que, com toda a certeza, vai ser um caso de análise de boas práticas e de gestão pública nacional. Agradeço a todas as instituições que estiveram junto deste projeto, que fizeram um esforço enorme para perceber a mudança que é necessário fazer dentro deste país, mas respeitando a lei e as regras e respeitando aquilo que é a natureza e o ambiente. Até para mim foi muitas vezes desafiante conciliar a governação da Câmara Municipal do Crato com a gestão e acompanhamento de um dos maiores projetos que está a ser desenvolvido à escala nacional. Devo, até neste momento, pedir desculpa e agradecer a compreensão da população do Crato por alguma eventual falha que tenha acontecido durante estes últimos anos. Continuo muito focado naquilo que são as necessidades deste território, mas este projeto é absolutamente determinante para nós, Concelho do Crato e para o Distrito de Caleiro. Hoje aumentamos um contrato inicial com o cenário de uma guerra à escala europeia e mundial. O aumento dos custos das matérias-primas foi necessário agir rapidamente, também do ponto de vista financeiro, para reforçar as verbas deste projeto. Se alguém alguma vez duvidou, esta é a confirmação que até ao final do ano vamos ter obra no terreno. Na política e na gestão pública é possível conciliar companheirismo, o trabalho de equipa, a concretização de projetos que façam a diferença num território, que coloquem os agentes locais a trabalhar para um objetivo comum. É para mim um enorme desafio perceber muito da dinâmica que desenvolveu do ponto de vista da adaptação legislativa para o projeto do Pisão e que serviu de referência no que são as novas orientações europeias para os países acelerarem a sua transição energética e digital. Este projeto é um exemplo do aluno do Alentejo para a Europa. Tudo graças à forma como o Ministro
o nosso Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, e o Governo de Portugal olha para Portugal, olha para os portugueses e, neste momento, neste caso muito particular, olha para os alto-alentejanos. Muitos dos que aqui estão hoje só irão perceber a importância e a força deste projeto daqui a 20 ou 30 anos. Muito temos para fazer nas nossas terras, que sentimos com o coração e exigimos com a razão. E com a permissão do Sr. Primeiro-Ministro, deixo uma promessa. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver ventos e mares, o Alto Alentejo não vai parar. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Srs. Ministros. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, passamos agora ao momento da assinatura do novo contrato de financiamento que será assinado entre o Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, e o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Hugo Hilário. Senhoras e senhores, para uma intervenção no púlpito, chamo agora a Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Muito bom dia, Senhor Primeiro-Ministro, todos os colegas de Governo. Vou ser muito breve nos cumprimentos. Senhor Presidente do CRATO, Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da CCDR, queridos amigos, sintam-se, por favor, todos cumprimentados. Como vai falar o Senhor Primeiro-Ministro, eu nem sequer devia falar. De qualquer modo, serei muito breve. Dizer que eu vou fazer agradecimentos, vou fazer alguns agradecimentos, mas vou, sobretudo, enquanto Ministra da Coesão Territorial, como sabem, o Ministério, que é ainda muito jovem, tem 4 anos de idade, e foi criado, e mal foi criado, veio a pandemia. E, portanto, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Primeiro-Ministro, que criou um Ministério pela primeira vez, que tinha como missão cuidar do interior, não só do interior, mas entre a sua missão, na sua missão, uma das principais objetivos era cuidar do interior. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero agradecer-lhe, não é em nome da Ana Abrunhosa, não é em nome das pessoas que estão do Ministério, mas em nome do país, por ter colocado no Conselho de Ministros a voz do interior, a força do interior, por ter permitido que na sua equipa
ande alguém nestes territórios a fazer aquilo que deste projeto também é exemplo, a governação multinível. Nós podemos ter boas políticas públicas, mas depois, se não conseguirmos que essas políticas públicas tenham em conta os problemas e as especificidades dos territórios, não teremos os desejos e o impacto que concebemos nas políticas públicas. E há muita coisa a fazer entre desenhar uma política pública, aprová-la e até ela chegar ao terreno. E nisso o Sr. Primeiro-Ministro, com a sua grande experiência, sabe, é preciso um trabalho, aquilo que nós chamamos de governação multinível. São importantes as CCDRs, são importantes as comunidades intermunicipais, são importantes os municípios, são importantes todas as agências públicas, desde a APA, o ICNF, a ADGEG, a ADGADRE, a todas elas, as associações de desenvolvimento local, são importantíssimos, porque há um ecossistema que tem que trabalhar em conjunto para se levar a cabo qualquer projeto. Muito mais um projeto desta dimensão que exige que os mecanismos desta governação multinível sejam todos afinados. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigada por esta visão diferente de fazer política para o território, porque o território só tem voz e as medidas, as políticas e os instrumentos só chegam ao território e geram o impacto que desejamos se tivermos consciência de que fazer política e governar exige toda esta governação multinível, exige que todos estejamos alinhados e exige dar voz, dar poder, dar competências ao poder local e às entidades regionais. E por isso foi muito importante quando estávamos a dividir o bolo do PRR, um bolo que o nosso Primeiro-Ministro conquistou para o país, porque o nosso Primeiro-Ministro tem visão não só para o país, mas é uma pessoa que tem também uma visão da Europa muito especial. E foi essa visão que influenciou muitos decisores na Europa para reagirmos à crise da Covid de forma completamente diferente da reação que a Europa teve quando tivemos as crises financeiras. Não há comparação. Na crise financeira, cada país estava por si. Nós tivemos a Troika. Na pandemia, nós tivemos a União Europeia unida, a endividar-se em nome dos seus países e a ter programas de ajuda. Não há comparação. E neste processo, esta visão de Europa que o nosso Primeiro-Ministro tem foi muito importante. E por isso também, Sr. Primeiro-Ministro, muito, muito obrigada, porque hoje nós tivemos por maus motivos o PRR, mas hoje não teríamos o PRR se não fosse esta visão única e diferente de ver a Europa. E, portanto, isto também hoje é possível graças à solidariedade da Europa e a forma como vemos o processo de construção de uma Europa. Depois, na divisão do pacote do Programa de Recuperação e Resiliência, já sabem como é que é no Conselho de Ministros. Cada um quer levar para a sua área uma maior fatia. E eu quero dizer-vos, e sem qualquer favor, desde o início que o Sr. Primeiro-Ministro, e portanto não houve, podemos todos fazer a nossa parte, trabalhar, mas há uma pessoa que disse: é agora que vamos fazer a barragem do Pisão em pleno Conselho de Ministros. E tivemos muitas dificuldades, muitas, entre nós, com a Europa. Mas sempre que levávamos o assunto ao Sr. Primeiro-Ministro, ele dizia: a barragem do Pisão vai-se fazer.
E hoje vimos que não temos apenas uma barragem. Nós temos uma barragem, mas temos projetos de energia, projetos de regadio, projetos turísticos, porque hoje os tempos são outros. E se há 70 anos sonhávamos com a barragem, hoje ela é o primeiro projeto, mas tem associado outros projetos que os dias de hoje também impõem. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, também agradecer-lhe por isso. E quando decidimos, então, mas quem é que vai fazer a barragem? É porque isto tem que ser contado. Primeiro foi pegar num pacote do PRR e dizer, o Sr. Primeiro-Ministro disse-nos, a barragem é para fazer. Depois deixou de ser uma barragem e passou a ser um projeto de fins múltiplos, porque tem várias componentes, como aliás aqui já foi explicado. Encontramos um financiamento inicial de 120 milhões, o financiamento inicial era de 120 milhões e depois colocava-se a questão, mas então quem é que vai fazer a barragem? Bom, e decidimos, e bem, que seria a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. E eu aqui tenho uma palavra muito especial a todos os autarcas do Alto Alentejo, porque estiveram, independentemente das cores políticas, cada vez que reuníamos com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e ainda não se falava de PRR, o projeto número 1 era a barragem do Pisão, para todos os autarcas e, portanto, isso tornou também muito mais fácil a nossa decisão. E a barragem do Pisão aceitou o desafio de ser o dono de obra do projeto maior público da esfera municipal que temos no PRR. Então, no interior, não tenho a mínima dúvida. E as dificuldades são muitas, Presidentes. E nós sabemos que só mesmo o poeta é que tem razão quando diz o homem sonha e a obra nasce. Porque entre o sonho e a obra temos muitos problemas. E muitas das vezes digo-vos uma coisa, muitos problemas. E muitas vezes digo-vos uma coisa, e quem já fez obra, e eu já fiz muita obra, felizmente, o maior trabalho, o maior desgaste, o tempo, o maior período de tempo é antes da obra. Porque depois, meus amigos, fazer estrada, fazer barragem, há empresas experientes em fazer, nós temos, felizmente temos, mas fazer projetos, garantir que esses projetos respeitam a lei, garantir que respeitam a contratação pública, porque estamos a falar de dinheiro público. Meus amigos, quando chega à fase da obra, nós já estamos a deitar foguetes, porque, de facto, é o maior desgaste. E, por isso, dizer-vos, obviamente, que as pessoas só acreditam quando veem as máquinas no terreno, quando veem obra. Mas eu quero dizer-vos, e sobretudo aos habitantes do Pisão, a quem agradeço muito a forma que têm estado neste processo, e a quem quero aqui publicamente também agradecer a paciência que vão ter. Vão ter dias bons, vão ter dias menos bons, vão abandonar as vossas casas, mas vamos cuidar de vós. Sr. Presidente, é a principal prioridade, já aqui o disse. E por isso, quando estamos a trabalhar com todo o rigor, em grupo, em conjunto, eu quero aqui agradecer a todas as entidades que têm estado com exigência, com rigor, mas têm estado no processo, e isso é muito, muito importante. Esta assinatura, que aqui hoje foi feita, representa passarmos de 120 milhões para 151,3 milhões. A diferença entre o 120 e o 151 representa mais 21 milhões do PRR e mais 10 milhões do orçamento do Estado. Porque sim, também na hora de aumentar as verbas, porque há inflação, porque com o decorrer do tempo as coisas alteram-se e nós, até para cumprir a legislação, temos que alterar projetos que ficam mais caros. Também na hora de aumentar a verba deste projeto, o Sr. Primeiro-Ministro disse, faça-se, aumente-se, e se for preciso,
pomos orçamento de Estado. Por isso, eu calo-me, porque hoje calo-me, mas calo-me com uma palavra de gratidão com os nossos autarcas todos. Ainda ontem estivemos em Castelo Branco a assinar também adendas como esta, e esteve lá a senhora Presidente da Câmara Municipal de Nisa, porque também em Nisa nós estamos a concretizar um sonho de há décadas, que é a ponte sobre o rio Severo, que liga Nisa a Cedilho, e, portanto, um projeto também superior a 10 milhões, também feito pela autarquia aqui. Portanto, nós não esquecemos o Alentejo, nós não esquecemos o interior, e eu termino como comecei, agradecendo aos autarcas, um agradecimento muito especial à população de Pisão, aos colegas de governo que têm estado todos unidos, não fazem ideias, que ninguém se meta com o Pisão, porque nós no governo e os nossos deputados, eu queria deixar aqui uma palavra muito especial aos nossos deputados, que ninguém se meta com o Pisão, porque o Pisão é para fazer, e lá estamos todos. Na hora de prestar contas à Comissão Europeia, de tirar dúvidas, lá estamos todos a defender o Pisão. Senhor Primeiro-Ministro, para si, uma palavra muito especial de amizade, de gratidão, pela visão que tem para a Europa, pela visão que tem para o país e, sobretudo, por olhar o país globalmente e por perceber que o desenvolvimento do nosso país não se faz sem o desenvolvimento do nosso Alentejo, dos nossos territórios do interior. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para encerrar esta sessão, convido a usar da palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Bom, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Crato, Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, em vosso cumprimento, os vários autarcas aqui presentes, Sr. Presidente da CCDR Alentejo, Srs. Deputados, Sras. Ministras, colegas e colegas de Governo, bom dia a todas e a todos. Como sabem, a partir de segunda-feira, a lei eleitoral impõe que o Governo entre num período de defeso até ao dia 11 de março. De qualquer forma, quis aproveitar estas últimas oportunidades de aparição pública para estar aqui na assinatura deste reforço da verba da barragem do Pisão. E quilo fazer por diversas razões. A primeira razão é porque queria, mais uma vez, reforçar a determinação e a irreversibilidade deste projeto da concretização da barragem do Pisão. Eu percebo bem que uma obra que surgiu pela primeira vez em estudo em 1957, ainda eu não era sequer nascido, quando se fala da barragem do Pisão, já é muito difícil as pessoas acreditarem. Quando foi o 10 de junho de 2019, aqui em Porto Alegre, tive na altura a oportunidade de ler uma entrevista do Sr. Bispo de Porto Alegre, creio que agora é Bispo Emérito de Porto Alegre já. E depois, no final da sessão, ter-lhe dito: Sr. Bispo, pode estar certo, a barragem do Pisão vai mesmo fazer-se. E por isso achei importante que, nesta época de mudança política, reafirmar com toda a clareza: esta obra veio para ser feita e vai mesmo ser feita. A segunda razão, porque quis muito estar hoje aqui, é que nós não criámos só o Ministério da Coesão Territorial. Nós aprovámos um plano de valorização do interior. Porque depois de décadas de despovoamento, depois de décadas de discurso sobre o interior, é preciso passar das palavras e do diagnóstico à ação. Nós não travamos o despovoamento só porque queremos travar o despovoamento. As pessoas
não encontraram outros locais para viver por maldade. As pessoas encontraram outros locais para viver porque encontraram outros locais onde tinham perspectivas de poder viver melhor do que no sítio de onde partiram. E a única forma de invertermos este ciclo é nós conseguirmos desenvolver no interior do nosso país atividades capazes de gerar emprego suficientemente atrativo para que esse emprego fixe a população que cá está e, de preferência, atraia a população que pode para cá vir. Nós podemos continuar, como temos feito, a reduzir o custo das portagens. Nós podemos fazer a discriminação no IRC para a fixação de empresas no interior. Mas, ou temos empresas e emprego, ou não vamos ter um crescimento da população, nem travar a perda da população nestas regiões. E por isso é fundamental dar prioridade aos investimentos que transformam o potencial do interior. O PRR tem, aliás, de Bragança até o Algarve, 4 investimentos da maior importância para agilizar a ligação entre os dois lados da fronteira. Um deles, como a Sra. Ministra já aqui recordou, aqui em Nisa, para transpor o rio Sever. E essa ligação entre os dois lados da fronteira é da maior importância, porque em toda a Europa, as zonas de maior desenvolvimento são as regiões de fronteira. Em toda a Europa, incluindo na fronteira entre a Espanha e a França. Temos as regiões de maior crescimento económico de Espanha. A exceção qual é? É a fronteira entre Portugal, é a fronteira terrestre que nós temos entre Portugal e Espanha. Não é por acaso. Há uma razão histórica. A afirmação da nossa independência, da nossa identidade, passou por transformar esta fronteira numa grande muralha defensiva para garantir a nossa independência. E assim ficámos de costas voltadas. Os espanhóis queixam-se da Espanha vazia, nós queixamos-nos do interior despovoado. Ora, só há uma forma de vencermos isto, que é vencermos em conjunto. E foi isso que nós fizemos quando assinámos na Guarda a Estratégia Nacional, a Estratégia Luso-Espanhola de Desenvolvimento Transfronteiriço, procurando desenvolver um conjunto de atividades que possam dinamizar estas duas áreas da Península, que são as áreas que mais precisam, de maior impulso precisam para o seu desenvolvimento. E, obviamente, essa ligação começa por aumentar a conectividade entre os dois territórios e multiplicar as ligações entre os nossos dois países. Esta ponte de Sever é fundamental para ligar estas duas regiões da nossa Península Ibérica. Temos, em terceiro lugar, um grande projeto de ligação transfronteiriço, que é a conclusão do Corredor Sul Ferroviário, que vai ligar Sines ao Caia e que vai ter uma plataforma logística da maior importância para o desenvolvimento deste território aqui no distrito de Porto Alegre. Temos, por outro lado, felizmente, com grande esforço de muitos autarcas, designadamente, neste caso, do nosso Presidente Hugo Hilário, a capacidade de desenvolver atividades económicas novas nesta região, que têm permitido atrair investimentos para esta região. E no PRR, nas agendas mobilizadoras, há várias agendas sediadas aqui em Porto Alegre, no distrito de Porto Alegre, e em particular em Ponte Sor, na área da aeronáutica e do aeroespacial. E não são atividades sumenos, porque, creio que podemos dizer isso, que hoje já não é segredo, uma parte importante daquilo que tem sido o apoio militar de Portugal e da Europa à Ucrânia tem origem em equipamentos produzidos precisamente em Ponte Sor.
Ora, não há nenhuma fatalidade para que o interior seja sempre um local de menor desenvolvimento e de menores oportunidades. Eu dou sempre um exemplo que creio que a todos nos deve encher de orgulho. Num dos concelhos mais pequenos do distrito de Porto Alegre, nasceu uma das maiores multinacionais do nosso país, que é o Grupo Delta. E o Grupo Delta não nasceu em Lisboa. O Grupo Delta não nasceu no Porto. Nasceu mesmo em Campo Maior. E de Campo Maior cresceu para o país, cresceu para a Península Ibérica e cresceu para todo o mundo como uma das grandes multinacionais que nós temos no setor agroalimentar. Ora, aquilo que nós temos de fazer é continuar a olhar para os bons exemplos e apostar no desenvolvimento de oportunidades. A barragem do Pisão é uma grande oportunidade para o Alto Alentejo. À escala, tem para o Alto Alentejo a importância que o Alqueva teve para os distritos de Évora e para os distritos de Beja. Também levaram décadas a discutir se fazia-se Alqueva, não se fazia Alqueva. A Alqueva vai ter um impacto terrível no ambiente. Vão ter dificuldades, porque para realizar o Alqueva vai ser necessário deslocalizar populações, realojar populações. Foram décadas de desperdício de oportunidades e de riqueza produzida que teriam feito seguramente do Alentejo, no seu conjunto, uma região muito mais desenvolvida, se mais cedo tivesse sido feito a barragem do Alqueva. Eu tive a felicidade de fazer parte do governo liderado pelo engenheiro António Guterres, que decidiu fazer a barragem do Alqueva. E tenho a felicidade de fazer parte do governo que decidiu fazer mesmo a barragem do Pisão. E quero agradecer aqui a colaboração de todos, porque fazer esta barragem nos tempos que correm não é fácil. As coisas têm ciclos e o novo ciclo da modernidade, da visão ambiental, é que as barragens são malquistas. Mas é mais fácil ter uma barragem malquista quando se vive numa cidade onde basta abrir a torneira e a água sair, do que depois vir ao território onde, efetivamente, às vezes temos o risco de, abrindo a torneira, a água não sair, que perdemos um enorme potencial de desenvolvimento pelo regadio do nosso potencial agrícola e que, ainda por cima, desperdiçamos a oportunidade de produzir energia, que é algo que o país importa, quando pode produzir para autoconsumo e até para passar a ser exportador. Eu não vos escondo que dos cerca de 160 mil projetos que estão previstos no PRR, nenhum deu mais dores de cabeça, nenhum exigiu maiores discussões, nenhum exigiu maior esforço de compromisso, nenhum exigiu maior ginástica do que a barragem do Pisão. Não deve ter sido por acaso que o primeiro estudo foi feito em 57 e nunca ninguém a concretizou. Mas há quem, perante os desafios, desista. Há quem, perante os problemas, diga é melhor é pôr-me ao lado. E depois há quem goste de resolver problemas e de enfrentar desafios. Tiveram a sorte de ter um governo que gosta de resolver problemas e que gosta de enfrentar desafios. E sim, todas as visões pessimistas do mundo podem acontecer. Pode nunca mais chover. Podem já não haver agricultores quando finalmente houver o regadio. Pode o preço triplicar do custo da barragem vir a triplicar porque a guerra se prolonga, porque se multiplica uma guerra num outro sítio, por há uma tragédia mais em um sítio que vai ter um impacto brutal no aumento do custo. Sim, todas as tragédias podem acontecer. Mas se essas tragédias todas acontecer, há uma coisa que vos posso garantir, é que constatarão
que os pessimistas são muito mais irritantes que os otimistas. E a verdade é que, passo a passo, temos vindo a conseguir resolver os múltiplos problemas. As negociações dificílimas com a Comissão Europeia, percebendo que, se é verdade que há porventura excesso de água e muitas inundações em algumas regiões da Europa, há outras onde, infelizmente, há falta de água, a seca é predominante e que temos que adotar medidas para aproveitar cada gota de água que surja e de forma a poder acumulá-la para os dias em que a água possa rarear. Eu sei bem o enorme esforço que a APA fez para conseguir, salvaguardando todos os valores ambientais, eu digo já isto para memória futura, salvaguardando todos os valores ambientais que importava salvaguardar, encontrar também formas criativas de viabilizar uma barragem que era da maior importância para o desenvolvimento regional. Se é bem o esforço que foi necessário ao Ministério da Agricultura de esticar no Plano Nacional de Regadios o que era necessário esticar para alargar mais para intervir em 3 blocos de regadios, para alargar a área de regadio e conseguimos chegar aos 5.500 hectares de área de regadio que vai ser abrangida por esta barragem. E, finalmente, a criatividade que permitiu ver como esta barragem podia ser também uma fonte de produção de energia, através da mini hídrica, através dos painéis flutuantes, e que isso é uma terceira mais-valia que acrescenta a esta barragem. E o que nós vamos ter aqui é a garantia do reforço de abastecimento público a cerca de 8 concelhos deste distrito. Vamos aumentar o potencial agrícola da região através da introdução e do reforço do regadio e vamos ter aqui uma fonte de produção de energia que vai ser suficiente para sustentar grande parte, não só o projeto, mas também grande parte do consumo equivalente e existente aqui nesta região. É por isso um ganho ambiental, do ponto de vista energético, é um ganho ambiental, do ponto de vista da poupança da água, e é um ganho ambiental também, através da melhoria da qualidade da nossa produção agrícola para a autossatisfação das nossas populações. E é, sobretudo, uma âncora muito importante para o desenvolvimento de todo este território. Não sei se vamos esperar 20 ou 30 anos para ver serem visíveis todos os frutos. Agora, há uma coisa que é certa. Esses 20 ou 30 anos seriam muito mais tarde se nós estivéssemos hoje a fazer aquilo que estamos a fazer hoje. E, portanto, como mais vale tarde do que nunca, façamos já, mãos à obra, bom trabalho e viva o Pisão! Senhoras e senhores, em nome do Sr. Primeiro-Ministro, mas também dos Presidentes das Câmaras Municipais de Alter do Chão, Ronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas... Não, diga todas. Até me ajuda. Fronteira, Gavião, Marvão e Monforte, Nisa, Ponte de Sores, Porto Alegre e Sozel. O Sr. Ministro tem a palavra? Muito bem, é que era precisamente para agradecer a todas e a todos os Presidentes de Câmara pela forma como assumiram este desafio, como acordaram entre si confiar à CIM a execução deste projeto e à CIM por o ter assumido. Como aqui já foi dito, eu estou convencido que, de memória, direi que é o maior projeto em volume de todo o PRR a ser executado por municípios. E esta parceria era absolutamente imprescindível, porque uma das chaves para podermos concluir todos o PRR a tempo e hora é precisamente esta capacidade que houve de descentralização das obras a realizar. Isto tudo realizado centralmente era absolutamente impossível. E só com esta parceria, onde todos estamos mobilizados para executar o PRR, é que o PRR é possível de executar e, por isso,
faltava este agradecimento à senhora e aos senhores presidentes de Câmara, ao senhor presidente da CIM, a quem desejo bom trabalho. E como diria o nosso comendador Rui Nabeiro, para a frente, para a frente, para a frente. E agora sim, agradeço a presença de todos e dou assim por encerrada esta cerimónia. Votos de bom almoço, bom fim de semana.